Pessoal, voltando aqui com os vídeos do Geopolítica na Veia, eu mostro pra vocês aqui a capa do UOL, se você entrar agora, 18 horas e 34 minutos, dia 9 de junho. Aí tá lá, eleição na União Europeia tem guinada à extrema-direita e Macron dissolve o parlamento. Discordo da ênfase que eles deram, discordo dessa manchete, vou explicar por quê. Assim, para começo de conversa, factualmente falando, ou seja, que não é opinião, é um fato, quem venceu a eleição foi o partido de centro-direita, que venceu também as eleições de 2019, ou seja, a União Europeia já tinha ali a Ursula von der Leyen de centro-direita no comando. Em muitos lugares houve surpresa em cima da hora, por exemplo, em Portugal se imaginava que ia ter uma vitória acachapante da extrema-direita, né, do André Ventura, aliado da família Bolsonaro, e foi um grande fiasco. Tanto as pesquisas de boca de urna, como já os primeiros resultados da apuração mostram que quem ficou em primeiro lugar foi o Partido Socialista, tá? O partido de esquerda. E ele com o Partido Socialista com 31% e o partido de centro-direita com 30%. E aí, onde foi parar o Chega, né, da extrema-direita? Ficou lá em quarto lugar, tá? Só com 9% dos votos. Ou seja, partiu do Nanico. Né? E havia uma enorme expectativa de que eles iam dominar, não sei o quê. Eles não conseguiram aumentar nem uma cadeira sequer o que eles já tinham. Aí você pode falar, mas Portugal é irrelevante, porque Portugal elege só 21 das 720 cadeiras do Parlamento Europeu. Mas não foi só em Portugal que a extrema-direita não performou da maneira que se esperava, né? Então, por exemplo, na Suécia a extrema-direita vinha ganhando e tal, aí chegou na eleição agora, a esquerda venceu, né? Os sociais-democratas venceram. Na Romênia, os sociais-democratas, a esquerda, esmagaram, inclusive, venceram com folga. Então, assim, o pessoal focou muito no que aconteceu na França, tá? E mesmo na França, há que se fazer algumas observações. Esse partido de extrema-direita, da Marine Le Pen, né, esse União Nacional, ele, em 2014, ele já tinha ficado em primeiro lugar nas eleições europeias lá na França, tá? Tinha quase 25% dos votos em 2014, e em 2019 ele ficou ali por volta de 24% dos votos. E agora ele tirou 31% dos votos, ou seja, ele teve um crescimentozinho sim. Foi alguma coisa próxima aí de 7 pontos percentuais, né, de crescimento. Agora, não é uma hecatombe, né? Porque estão colocando como se fosse uma hecatombe. Não é, definitivamente. Eu coloquei aqui, tá? Eu peguei aquele gráfico de como tá a apuração e coloquei qual que é, mais ou menos, a ideologia de cada partido, porque eles são blocos, né, que se formam no Parlamento Europeu. Então, quem venceu as eleições foi o Partido Popular Europeu, que é de centro-direita, e quem venceu também as eleições de 2019 é da Ursula von der Leyen, ou seja, nesse ponto aí não mudou absolutamente nada. Na verdade, ele ampliou a vitória dele, né, ou seja, ele ganhou, a centro-direita ganhou mais 10 cadeiras do que tinha ganhado nas eleições de 2019. Bem, em segundo lugar ficou a centro-esquerda, tá? Com 133 cadeiras. Houve uma pequena queda, né? De 6 cadeiras só. Eu acho que o tom que está sendo dado é muito pesado, dizendo que a extrema-direita lavou a alma, mais ou menos, né? Vocês estão vendo aí claramente que primeiro quem ganhou a eleição foi a centro-direita e depois, em segundo lugar, ficou a centro-esquerda. Tá? E assim, perdeu 6 cadeiras em relação às eleições anteriores, muito longe de ser uma hecatombe e tudo. Bem, aí depois veio o partido de centro, que é um partido do Macron, né? Lá na França, o Renovar a Europa. Ficou em terceiro lugar. Depois vem o partido da Giorgia Meloni, da Itália. Ela criou esse movimento, né? Chama Reformistas e Conservadores Europeus. Isso já é um partido de extrema-direita, mas a gente vai ver que existe uma cisão na extrema-direita europeia. O ponto divisor é o Putin, tá? Existe uma parte da extrema-direita europeia que é pró-Putin e uma parte que não é. Esse partido da Meloni é aquele partido que não é pró-Putin, né? Ela tá ajudando a Ucrânia, ela inclusive se encontrou com o Zelensky lá na Ucrânia. Bem, e aí, já na quinta posição é que vem a extrema-direita neonazista mesmo, né? O partido AfD, lá que inclusive é daquela deputada que é neta do ministro do Hitler, Beatrix von Storch, e ela visitou aqui o Bolsonaro, tal. Esse pessoal aí é o pessoal do AfD. Aqui tem um caso curioso, porque as previsões eram que eles iriam explodir nas eleições, tá? Que eles iam lavar a alma, porque na Alemanha, além das questões de imigração e tal, ainda há a questão econômica, né? A Alemanha foi um país que teve recessão no ano passado. Aí, faltando cerca de 2-3 semanas para as eleições, houve um mega escândalo, né? Uma operação policial ali que prendeu parlamentares, assessores de parlamentares, porque pegaram transações bancárias, dinheiro vindo da Rússia para financiar esse partido, a AfD. Tá? Pegaram também um espião chinês e tal. O principal jornal, né, a principal revista da Alemanha, que é o Der Spiegel, fez até uma reportagem, né? Como o AfD se tornou o longa-manos, né? O braço da Rússia e da China dentro da Europa.
Bem, depois dessas operações policiais e ficar claro que esse AfD tá amando e é financiado por potências estrangeiras, aí tinha caído bastante a intenção de voto, tá, no AfD. Só que, faltando pouquíssimo, né, dia 2 de junho agora, teve aquele atentado em Mannheim, na Alemanha. Um homem de 25 anos do Afeganistão, tinha ali um protesto anti-islã da extrema-direita alemã, e esse homem imigrante, né, do Afeganistão esfaqueou ali o pessoal da extrema-direita, e nesse ato ele também acabou enfiando a faca no pescoço de um policial e matou o policial. Aí vocês imaginam, né, o efeito. Se tem um partido contra a imigração islâmica na Alemanha, né, que a principal bandeira deles praticamente é essa, e aí vem um imigrante e faz isso. Aí, por exemplo, a gente estava 2 dias antes da eleição, 48 horas antes da eleição, com essa passeata de policiais no funeral desse policial que foi morto pelo imigrante. Então, obviamente que isso aí impactou totalmente o resultado e acabou que essa AfD realmente ela cresceu bastante. Então, só para vocês terem uma ideia, esse partido neonazista, a AfD, ele ficou em segundo lugar, tá? Ele teve 16% dos votos e ele ganhou 7 cadeiras em relação à eleição anterior, ou seja, ele quase dobrou de tamanho. Então, esse impulso aí desse evento relacionado aí ao imigrante foi determinante, né? Bem, aí só para fechar, em sexto lugar ficou os ambientalistas, né? O Partido Verde. E foi uma hecatombe, né? Eles são, na verdade, os maiores perdedores, né? Eles perderam 18 cadeiras, eles perderam quase que um quarto do tamanho que eles tinham antes. Bem, houve 2 fatores que foram devastadores, né, para os ambientalistas. Primeiro, a conta, né, que chegou lá na Alemanha. A Alemanha instituiu que todas as casas tinham que ter a tal da heat pump, né? Seria uma bomba de calor, que é um negócio que ambientalmente é muito correto, gera uma economia gigantesca de gás, só que é uma coisa que custa caríssimo, tá? E aí houve uma revolta muito grande na Alemanha com essa obrigatoriedade de se instalar as bombas de calor. E no caso europeu geral, são as regras ambientais para o setor de agricultura. Tem uma feira na França, né? A feira mais tradicional de agricultura do país chama Salon de Agriculture. Né? E uma tradição do presidente abrir essa feira todos os sábados. Na verdade, no primeiro sábado desde que a feira começou, né? Aí o presidente vai lá e tal, e esse ano o pessoal tava lá protestando, o Macron ficou cercado ali, os policiais tendo que conter, a multidão querendo bater nele e tal. Então, essas imagens rodaram, e o Macron também não quis dar o braço a ceder, continuou lá, então foi. E do lado de fora acontecendo uma pancadaria também, os agricultores. Então é o seguinte, ninguém mais na Europa quer pagar a conta, né, porque tem um custo da transição ambiental, de você ter práticas mais conscientes, ninguém mais quer pagar essa conta, então os ambientalistas entraram em descrédito lá. Bem, mas eu tô falando aqui de agricultura, mas na realidade o principal assunto das eleições europeias foi a imigração, tá? E principalmente a imigração islâmica, tá? Muçulmana. Bem, tem uma página no Twitter que chama Rádio Gênua, ela é de extrema direita, e para vocês sentirem um pouco o que é a questão, né? Eles colocam aqui um vídeo de um imigrante negro. Aí eles colocam escrito assim: falso demandante de asilo em Milão invade pela janela a casa de uma pessoa. Essa é a Europa que vocês desejam para suas crianças? Aí essa página ela faz apologia, né, ao governo do Orbán, lá na Hungria, e também ao governo do Putin. Aí eles colocam assim, né? Falsos demandantes de asilo na Rússia são enviados de volta para os seus países. Isso é o que a Europa e os Estados Unidos deveriam fazer, mas não fazem. Aí anteontem eles colocaram um vídeo, por exemplo, que deu mais de 50 mil curtidas, tá? Colocaram assim: isso aqui é a Hungria de Viktor Orbán. O que vocês percebem nesse vídeo? E basicamente é um clube público, né? Aquelas piscinas públicas ou privadas lá na Hungria e tal. A única coisa que eu percebo aqui é que só tem gente branca. Mas é claro que há um apelo aqui à questão de que, olha, isso aí que é a Europa de verdade, isso aí é a organização, a limpeza, né, do lugar, todo mundo em paz, sem violência, porque eles alternam isso com vídeos de imigrantes sendo violentos, coisas desse tipo. Aí você vai lá em Portugal, a mesma coisa, né, aquele youtuber até que veio aqui no Brasil falando mais ou menos isso. A questão do Islão para mim é complicada, porque eu pesquiso muito e faço programas, já fiz programas até no meu canal sobre isso, e aquilo que eu vejo por exemplo, em França os islâmicos são quase 10%. Na Suécia são mais de 10% já. Na Bélgica já chamam, como eu já disse, o Belgistão. E nós vimos recentemente em França um caos social em dezenas de cidades só porque a polícia alvejou um muçulmano de 17 anos que estava a guiar sem carta e que não parou e deram-lhe um tiro e queimaram carros, queimaram casas, vandalizaram, partiram tudo e França ficou em estado de guerra. Nós temos na Suécia já o exército nas ruas, e a Suécia é um país apolíneo, era considerado o exemplo para a Europa. Era.
E neste momento temos o exército na rua a conter a violência muçulmana de raízes muçulmanas, a querem repatriar e mandarem deportarem imigrantes muçulmanos que estão a causar um caos horroroso. Então é o seguinte, as ideias que foram vencedoras, digamos, dessas eleições europeias são duas ideias bem claras, tá? Anti-imigração, tá? Ou seja, que a imigração, principalmente a imigração islâmica, passou do ponto. E, do outro lado, que a pauta ambiental também caiu, né, do telhado. Ninguém mais quer pagar, porque tem um custo. E então, tem até aqui no Financial Times uma análise que acabou de sair aqui, que ela sintetiza bem isso que eu tô falando, né? Deu um beijo de despedida na pauta ambiental na Europa. Falou Simon Hicks, professor de política na Universidade Europeia em Florença, na Itália, se referindo às ambições do plano europeu de atingir net zero, né, assim, zero emissões de carbono até 2050. Aí ele diz o seguinte, quem venceu as eleições foi uma maioria pró-fazendeiros e também uma maioria pró-indústria de carros a combustão. Bem, e aí antes que alguém pergunte, mas você não acha que a crise econômica fez diferença nessas eleições? Fez na Alemanha, né? Na Alemanha teve recessão no ano passado e tal, mas no restante, o desemprego na zona do euro, tá? É o mais baixo da história da União Europeia. Inclusive, acabou de... Anteontem, né? O Banco Central Europeu começou a descer os juros, ou seja, provavelmente vai ter uma aceleração, todo mundo está prevendo uma aceleração da economia europeia, e que já começou a acontecer antes mesmo da queda dos juros, né? Os últimos dados que vieram aí foi de aceleração do PIB das principais economias da Europa, inclusive da Alemanha, tá? Então, não acho que a economia não está tão mal assim para ser determinante no resultado. Acho que foi por isso, inclusive, que os dois vencedores são centro-esquerda e centro-direita. Acho que com isso fica bem claro que a população também não quis uma mudança tão drástica assim. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho esse vídeo agora e peço para você se inscrever no canal, dar like no vídeo para aumentar o engajamento. E é isso, a gente se vê em uma próxima oportunidade.